pessoal, estou de volta para mais um vídeo do canal Em Busca do Eu, uma jornada interior. E hoje eu vou falar da esfera, vou falar um pouquinho da esfera ou Sefirah Keter. Antes de adentrarmos no assunto, primeiramente é necessário a gente compreender algumas questões que vêm antes dessa manifestação que é Keter. Bom, falar de Keter é também falar, primeiramente, daquilo que vem antes de Keter, ou seja, o absoluto, Deus, o uno, o todo, seja lá qual nome for. E sempre vai nos remontar para os primórdios da evolução. Muitos falam, por exemplo, que a mente humana ela é limitada para poder compreender ou definir o que é o absoluto. Inclusive, tem alguns autores e estudiosos, filósofos que utilizam de uma negativa como fundamento na tentativa de definir o que é o absoluto, o que é o todo, Deus. Bom, e aí há aqueles que declaram que o absoluto ele é e sempre será o incognoscível. Então, segundo a John Fortune, ela fala o seguinte: o que os cabalistas fizeram foi lançar um véu sobre certo ponto da manifestação. Não porque não exista mais nada aí para ser desvendado, né, para ser descoberto, mas porque a mente humana, tal como ela não pode ultrapassar esse ponto. Esses véus, eles são chamados de véus da existência negativa. É a mesma coisa de dizer mais ou menos assim, o não ser, o não manifestado, o vazio. Então, eles criaram essa espécie de véus da existência negativa como uma forma de tentar explicar. Ou seja, esses véus eles correspondem às limitações humanas e não às condições cósmicas. E aí, por mais longe que nos remontamos às nossas pesquisas para saber como é que se deu as origens do mundo, a manifestação, sempre vamos encontrar um estágio de existência anterior. E aí é por isso que o livro fala que quando aceitamos o lançamento desses véus da existência negativa sobre o caminho que remonta aos primórdios, que é exatamente o imanifesto, ou seja, aquilo que não se manifestou, que é o vazio, o uno todo, ou Deus, qual seja lá o nome, é que obtemos pelo menos uma base na qual se pode fundar a causa primeira, e essa causa primeira não é desprovida de raízes, mas antes ela é uma primeira aparição no plano da manifestação. Ou seja, para explicar Keter, teríamos que explicar essa parte do imanifesto, ou seja, o que aconteceu antes da primeira manifestação, que é a Sefirah Keter. Bom, agora eu vou tentar explicar e demonstrar através de imagens o que é esses véus da existência negativa. E eu sei que tudo que eu tentar demonstrar aqui são termos finitos, ou seja, para a mente humana poder compreender, mas eu sei que não chega nem perto do que é exatamente toda essa explicação do que é o absoluto, todo, as manifestações e tudo mais. Então, de forma bem didática, eu tentei destrinchar a explicação que o livro traz. Então, os cabalistas, eles reconhecem três planos de imanifestação, ou seja, que são esses véus da existência negativa. Esses três planos são chamados da seguinte maneira: o primeiro é chamado de Ain, ou negatividade. O segundo é chamado de Ain Sof, o ilimitado, e o terceiro é chamado de Ain Sof Aur, a luz ilimitada. Eu acredito que é assim que se pronunciam, mas se eu tiver errada, tudo bem. E aí eles reconhecem também quatro planos de manifestação, que a gente já conhece, para quem já estuda um pouquinho a Cabala, sabe que são aqueles quatro mundos, né? Que é Atzilut, que é o mundo da emanação, que é dos arquétipos,
o mundo de Briá, que é o mundo da criação, o Etzará, que é o mundo da formação, e Asiá, que é o mundo da manifestação, ou seja, da matéria física. No entanto, agora vamos focar apenas nos três planos do imanifesto, ou seja, o primeiro plano ele é chamado de Ain, ou negatividade. Bom, segundo o Vityapramad, ele deu um conceito, né, do que seria o Ain. O Ain seria o nada, o horror sem nome, frente ao qual a mente humana ela é derrubada. Bom, segundo a John Fortune, a negatividade ela implica o ser ou a existência de uma natureza que não podemos compreender. Não podemos conceber uma coisa que é e que, no entanto, não é. Por conseguinte, devemos conceber uma forma de ser da qual nunca tivemos qualquer experiência consciente, ou seja, uma forma de ser que, de acordo com os nossos conceitos de existência, não existe. E, no entanto, se assim podemos nos expressar, existe de acordo com a sua própria ideia de existência. Então, para empregar as palavras de um sábio, há muito mais coisas no céu e na terra do que as sonhadas por nossa filosofia. Aqui o negócio começa a complicar. Bom, o segundo plano do I-Manifesto é o Ain Sof. Como é que aconteceu esse Ain Sof? Tentando trazer aqui para uma explicação. O primeiro plano, que é o nada, que é o Ain, onde a mente humana ela é derrubada, esse primeiro plano, o Ain, ele retirou de si mesmo, em si mesmo, ele gerou em seu seio um espaço para o universo. Esse espaço, do ponto de vista do absoluto, do nada, ele é infinitesimal, mas do ponto de vista da criação, ele representa já o espaço cósmico. Então, nesse retirar de si mesmo, ele gerou o Ain Sof. Então, para a gente ter uma noção do que seria o Ain Sof, imagina um círculo sem circunferência, cujo centro está em todo lugar. Esse é o Ain Sof. Nesse terceiro plano, ele foi gerado da seguinte maneira. Do Ain Sof, que é esse espaço infinitesimal, esse círculo sem circunferência, onde o centro está em todo lugar, surgiu um pequeno centro. Ou seja, um ponto, um raio, um ponto no meio desse círculo sem circunferência. Imagina isso. Então, esse ponto é a primeira manifestação. É exatamente a esfera de Keter. Bom, aí eu trouxe aqui uma parte que o Vityapramad ele explica sobre o Ain Sof Aur, que é exatamente o círculo sem circunferência, cujo centro está em todo lugar. Houve uma condensação de energia, de luz, e essa condensação de energia formou-se um centro. Desse centro foi permitido enraizar-se e garantir a colocação dos fundamentos a partir dos quais o mundo ainda não manifestado iria se desenvolver. Aí o livro traz uma outra explicação que acho que complementa. O oceano sem limites da luz negativa, ele não procede de um centro, pois na verdade ele não possui. Ao contrário, é essa luz negativa que concentra um centro, ou seja, esse centro formado, ele é formado da luz que emanou, ou da força que emanou do, do Ein Sof, ou seja, do ilimitado, do absoluto. E aí, a Helena Blavatsky, no livro da Cosmogênese, ela usa esse mesmo símbolo, ou seja, ela extraiu de fontes orientais a expressão o ponto no círculo para expressar o primeiro impulso de manifestação, ou seja, o ponto primordial, título que se aplica a Sefirah Keter. Então, Keter, ela é a primeira atividade da manifestação, o movimento.
é um estado de pura gênese, os primeiros remoinhos, o início dos movimentos giratórios. Ou seja, Keter, ele é o um, aquilo que existia mesmo antes de dispor de um reflexo de si mesmo, para apresentar-se como uma imagem na consciência e aí estabelecer a polaridade. Ou seja, Keter apenas existe, sem reação. Cabe lembrar, contudo, que quando falamos de Keter, não significa que é uma pessoa, mas um estado de existência. E tal estado de substância existente deve ter sido completamente inerte, puro ser, sem atividade, até iniciar-se a atividade que emana Rockman. E aí, segundo a Helena Blavatsky, ela fala que a manifestação ela não pode ocorrer antes da diferenciação dos pares de opostos. Então, Keter, ele diferencia seus dois aspectos como Rockman e Binah. E aí é então que ocorre a manifestação. Bom, e aí o texto Ietzarático diz o seguinte: Keter, o primeiro caminho, chama-se inteligência admirável ou oculta, pois é a luz que concede o poder da compreensão do primeiro princípio que não tem começo. É a glória primordial. Bom, o fato do texto Ietzarático atribuir a Keter as seguintes palavras como inteligência oculta, essas palavras nos dão uma pista da natureza imanifesta da existência de Keter. Ou seja, aqui a questão é a seguinte: nenhum ser criado pode alcançar-lhe a essência. Ou seja, nenhum ser que utilize como veículo de consciência um organismo dos planos da forma. No entanto, contudo, entretanto, se a consciência ela transcende o pensamento, ou seja, ela ultrapassa o próprio pensamento e entra naquela região de consciência transcendente ao pensamento, então podemos conhecer e compreender a forma superior das ideias transcendentes. Ou seja, aqui a consciência ela é como se fosse exaltada ao ponto de transcender o pensamento. E aí ela recebe essa glória primordial, o poder de compreensão desse primeiro princípio. Ou, em outras palavras, como a própria Dione Fortune fala no livro, compreenderemos da mesma maneira pela qual somos compreendidos. Bom, pessoal, o nome divino de Keter, se eu não me engano, se tiver correta a pronúncia, é Eie, que significa eu sou o que sou, ou seja, é o ser puro. Bom, e aí o livro fala que cada sefirá ou cada esfera possui uma imagem mágica. E no caso da imagem mágica de Keter, ela é a de um rei barbado visto de perfil. Isso explica o seguinte, que só conseguimos ver um lado da face, o outro lado da face é justamente o imanifesto, ou seja, é exatamente a natureza de nossa consciência manifesta que nos impede de compreender o imanifesto. A exemplo disso é o lado escuro do Sol, que é, no caso, a Lua. Então, é como se esse lado ele permanecesse sempre oculto para nós. Ou seja, esse lado imanifesto, que é a outra face, é o lado oculto e constitui para nós como se fosse um livro selado. No entanto, podemos contemplar a face que é virada para nós, ou seja, que vamos dizer assim, se reflete para baixo, ou seja, até chegar em Malkuth. Bom, essa simbologia do rei barbado, do velho barbado, ela também significa o velho dos dias, ou seja, daquele que existe desde o início, quando o rosto não contemplava rosto algum. Lembra que Keter, ele é o rosto maior e Tiferet é o rosto menor? Então é isso, quando o rosto não contemplava rosto algum. Ele é um rei porque governa todas as coisas de acordo com a sua suprema e inquestionável verdade. Em outras palavras, é a própria natureza de Keter que condiciona todas as coisas,
porque todas as coisas surgiram dela, ou seja, surgiram dessa esfera. Bom, aqui é bastante interessante. Por exemplo, o mundo de Briar, que é o mundo da criação, ou seja, da mente que transcendeu o pensamento, que transcendeu a mente comum, ela começa a acessar o mundo das emanações, que é o Azilut, que é o mundo dos arquétipos. Vamos supor que o Azilut, os arquétipos eles estão soltos. No mundo de Briar, a mente começa a captar, ou seja, a consciência começa a captar esses arquétipos através da simbologia. O livro fala que é por meio do arcanjo Metatron, o príncipe das faces, a quem a tradição atribuiu o papel de mestre de Moisés. Bom, é aqui que ocorre o fenômeno que eu falei sobre a esfera de Malkuth, lá no vídeo de Malkuth, quando eu disse que Malkuth faz descer uma emanação do arcanjo de Keter e ao mesmo tempo Malkuth ela libera uma energia para Keter, ou seja, há uma troca de energia. Isso significa o quê? Que quando a matéria ela libera essa energia que nada mais é do que o próprio espírito na manifestação, ou seja, o espírito está começando a se diferenciar da matéria. Então a matéria está lançando o espírito de volta para Keter. E ao mesmo tempo Keter está mandando energia, está mandando emanação, e essas emanações chegam em Malkuth como se fosse iluminação das várias luzes, ou seja, ilumina todo o universo. Mas essa iluminação é em consciência, ou seja, na consciência. Ou seja, aqui aprendemos que claramente não é apenas o espírito que flui para a manifestação na matéria, ou seja, não é apenas o espírito que se transforma em matéria, mas também a matéria, por sua própria energia, lança o espírito na manifestação. Ou seja, o espírito agora faz o retorno, mas é aquele retorno conhecendo-se a si mesmo como em consciência. Bom, pessoal, e aí, como a máxima hermética fala, como em cima, tal é embaixo, ou seja, o microcosmo corresponde ao macrocosmo, precisamos encontrar no homem aonde fica essa Sefirah Keter, ou seja, ela fica em cima da cabeça, por isso que o nome dela é coroa. Ou seja, a coroa, se eu não falei isso, mas me lembrei agora, a coroa ela não é a cabeça, a própria cabeça. Ela é algo que repousa em cima da cabeça. Ou seja, isso significa, segundo o livro, que a consciência que Keter não é a consciência, e sim o material que se origina a consciência. E esse material que se origina a consciência é o esplendor branco em Adão Cadmon, o homem celeste. Os rabinos chamam de Yeshdar, eu acho que é assim que se pronuncia, ou seja, significa a centelha divina. Os egípcios, por exemplo, chamam de Sar, ou é Saá, se eu não me engano. E os hindus chamam de lótus de 1000 pétalas. Todos esses nomes é para identificar, ou seja, para designar o núcleo do espírito puro que emana as múltiplas manifestações nos planos da forma. Bom, e aí a John Fortune ela faz como se fosse um adendo, né? Uma ressalva. Enquanto estivermos encarnados, jamais poderemos nos elevar à consciência de Keter em Atzilut e, ao mesmo tempo, reter o veículo físico intacto antes do nosso regresso. Então, tal como aconteceu na história de Enoque, que Enoque caminhou com Deus e desapareceu, assim também um homem que tem a visão de Keter, ele se desvanece no que diz respeito ao veículo da encarnação. E isso se explica facilmente se nos lembrarmos que não podemos entrar no modo de consciência que é Keter, a não ser reproduzindo esse modo em nós mesmos. Assim como uma música, ela nada significa para nós a menos que o nosso coração cante com ela. Se por conseguinte reproduzimos em nós mesmos esse modo de consciência que é Keter, ou seja, esse modo de ser daquilo que não tem forma nem atividade, segue-se então que devemos nos livrar da forma e da atividade.
Bom, e aí ela fala o seguinte: quando aspiramos essa visão aquieta em Absolute, devemos estar preparados para penetrar na luz e nunca mais retornar dela, ou seja, nunca mais sair dela. Isso não implica dizer que o nirvana ele é uma aniquilação, como muitos pensam, ou que vai acontecer uma completa mudança de modo ou de dimensão. O que seremos quando nos descobrirmos no mesmo nível de Keter, ou seja, no nível das criaturas vivas e sagradas? Na verdade, não sabemos, e ninguém que alcançou a visão em Keter, em Absolute, retornou para contar. Mas uma coisa é certa: a tradição afirma que existem aqueles que o fizeram e que eles estão intimamente relacionados com a evolução da humanidade e são os protótipos dos super-homens, a respeito dos quais todas as raças têm uma tradição. Por exemplo, a tradição cristã é Jesus de Nazaré, a tradição budista é Buda e assim por diante. E aí ela fala que o que quer que esses seres sejam, eles não têm nem forma astral e nem personalidade humana. São como chamas no fogo, que é o próprio Deus. O estado da alma que atingiu o nirvana pode ser comparado, por exemplo, como uma roda que perdeu o seu aro, cujos raios penetram e interpenetram toda a criação. Ou seja, é um centro de radiação, cuja influência não se pode determinar o limite, exceto do seu próprio dinamismo, e que mantém a sua identidade como um núcleo de energia. Ou seja, a alma que alcançou o nirvana, ela mantém o núcleo de energia, um núcleo de identidade que é o eu sou. Bom, e aí a experiência espiritual atribuída a Keter, segundo o livro, é justamente a união com Deus. Esse é o fim e o objetivo de toda a experiência humana. Se procurarmos qualquer objetivo que não seja esse, é como se edificássemos uma casa no mundo da ilusão. Então, tudo aquilo que pode nos reter no meio do caminho para esse objetivo, para essa meta, produz como se fosse uma espécie de um grilhão que nos prende e, como tal, deve ser quebrado. Tudo aquilo que sujeita a consciência à forma, todos os desejos que não sejam o da união com Deus, são como males para a humanidade. Mas o que é interessante também que o livro fala é que todos esses desejos que, no fundo, guardam, em última análise, essa vontade de união com Deus, de união com o todo, ou seja, de voltar ao uno, não é a única, vamos dizer assim, não é a única prova que o ser humano ele enfrenta. Na verdade, exige-se que o ser humano ele satisfaça os requisitos dos planos da forma antes de estar livre para começar sua retirada e escapar da forma. Isso também significa dizer o seguinte, que se o homem ou o ser humano ele se lança prematuramente nesse retorno dessa união com Deus, ele pode encontrar, em vez do reino da luz, ele encontrar, na verdade, o reino do caos, que é a queda da esquilofote. Ou seja, uma das mais sutis tentações do ser humano é abandonar a batalha da existência na forma, a qual resiste ao seu domínio, e retirar-se dos planos antes que o nadir tenha sido atravessado e as lições da forma tenham sido aprendidas. Uma coisa precisamos compreender: a forma, ela é a matriz na qual a consciência fluídica ela é mantida até adquirir uma organização à prova de qualquer dispersão, até tornar-se um núcleo de individualidade diferenciada do mar amorfo do puro ser. Ou seja, se a matriz for quebrada muito cedo, antes que a consciência fluídica ela tenha se tornado como um sistema organizado de tensões estereotipadas pela repetição, a consciência se retrairá para o mar amorfo, assim como a argila retornará à lama se liberada do amparo do molde antes de ser queimada. Isso significa, isso explica que o nirvana ele não é uma aniquilação, porque se a consciência fluídica ela não encontrou um centro, ela volta de forma inconsciente para o mar amorfo
da consciência, ou seja, de onde tudo se originou. E a ideia não é essa, a ideia é retornar a origem, ao uno, de forma consciente, ou seja, de que essa energia ela tenha sido concentrada, tenha sido organizada em um ponto, e esse ponto é a consciência, o eu sou. Bom, e aí ela faz um alerta. Se há um místico, um ser humano, uma pessoa cujo misticismo produziu uma incapacidade mundana ou qualquer tipo de disposição da consciência, sabemos que o molde se quebrou muito cedo para ele e que ele deve retornar à disciplina da forma até que a sua lição tenha sido aprendida e sua consciência tenha alcançado uma organização coerente e coesa que nenhum nirvana possa destruir. Que ele corte lenha e carregue a água a serviço do templo, se desejar, mas que não profane o local sagrado com suas patologias e imaturidades. Bom, e aí a virtude atribuída a Keter é a da consecução, a realização da grande obra. Esse termo grande obra é o termo emprestado dos alquimistas, né? Sem a realização não há consecução, e sem consecução não há realização. Ou seja, em outras palavras, ela quer dizer o seguinte, que não é só de boas intenções, mas que é necessário que essa obra ela seja realizada no ser humano, e é pela nossa obra que somos conhecidos. Bom, e aí ela fala que temos, para concluir essa grande obra, né, que é a grande obra dos alquimistas, temos, na verdade, toda a eternidade para completá-la, mas devemos fazê-la até o iode final, ou seja, até aquele período em que o universo ainda não aconteceu a reabsorção ao uno, né? Então, não há misericórdia na justiça perfeita, a não ser a que nos permite tentar novamente, ou seja, são várias encarnações que o ser humano, a consciência divina, o eu sou divino no ser humano, tenta reconhecer-se a si mesmo, né? Bom, aqui é uma classificação que eu encontrei no livro sobre os modos de consciência. Lembra que eu falei que o pilar central, que é o pilar do meio, ele tem a ver com o modo de consciência e os pilares laterais têm a ver com a força, né? Como é que a força é manejada, como a energia ela é manejada. Aqui eu encontrei o seguinte: o que a John Fortune fala sobre o modo de consciência de Keter, ela fala dessa união com Deus, né? A união com o Uno. E no caso aqui dessa Sefirah, que é a Sefirah oculta, que é da At, ela fala que é uma consciência em outro plano. Tiferet é a consciência ou psiquismo superior, e o modo de consciência em Yesod é a consciência psíquica. E o modo de consciência em Malkuth é a consciência cerebral e sensorial. Inclusive, ela faz até uma ressalva sobre o termo evolução, né? Na verdade, ela fala que o termo evolução ele deveria ser usado apenas para descrever, no caso, a subida da matéria ao espírito, ou seja, o retorno, né? Pois é nessa direção que ocorre a evolução daquilo que evoluiu através das fases sutis de desenvolvimento. Para que esses modos de consciência que estão no pilar central, eles se manifestem, cada um no seu nível, ou seja, no seu plano de consciência, para que eles se manifestem, é necessário que a energia elas estejam em equilíbrio, ou seja, que as polaridades elas estejam equilibradas. Em se tratando de Keter, especificamente, já foi falado que em Keter essas polaridades ainda não estão separadas, ou seja, elas não estão diferenciadas. Essas polaridades elas estão tão unidas, tão unidas, tão entrelaçadas que elas são uma coisa só. Então, a diferenciação só vai ocorrer quando a primeira manifestação, que é Rockman, ela acontece, e a segunda, que é Binah, né? Então, essas duas manifestações são a diferenciação das forças que estão contidas e estão
tão entrelaçadas, unidas em Keter. Bom, e alguns autores acham que essa esfera de Keter corresponde ao planeta Netuno, e outros já acham que corresponde ao planeta Plutão. Eu particularmente acho que corresponde a Netuno, pelo fato de Netuno ser uma oitava maior de Vênus. Se Vênus, que está no plano mais inferior, e Vênus é esse amor, ou seja, é essa busca da alma por encontrar a si mesmo em um nível mais elevado, que seria a consciência tiferética, ou seja, esse amor, essa unidade que a alma tenta buscar, então Netuno, por ser uma oitava maior, é a unidade com o todo, né, com o não manifesto. E já Plutão eu acho que combina com a esfera de Da'at, né, que é aquela sefirá oculta que não aparece. Pelo fato de Plutão ser um planeta muito obscuro, né? Existe aí muita coisa que não foi desvelada ainda, né? Sobre, eu digo sobre o psiquismo de Plutão dentro do ser humano. Bom, e aqui já foi falado que em Keter, né, não existe forma ainda. Keter é o puro ser. No entanto, em Keter existe uma latência que se encontra a apenas um grau da não existência, ou seja, do não manifesto. Bom, pessoal, e aí o livro ele traz uma correspondência, né, de Keter no microcosmo, que seria o crânio, a centelha divina, como já foi falado, o lótus de 1000 pétalas, que também está associado com o chakra, né, aquele que fica acima da cabeça. Só que ele fica, vamos dizer assim, na áurea do ser humano. Bom, o crânio me lembrou muito algumas imagens da alquimia, onde aparece o crânio com uma flor, alguma coisa assim. Se eu achar que é a imagem, eu vou colocar. E os símbolos, é o ponto, como já foi falado, né? O ponto no meio do círculo, a coroa, como também já foi falado, e a suástica. Bom, sobre a suástica especificamente, o livro traz um pequeno trecho explicando. A suástica, ela também tem a natureza da cruz, sendo chamada às vezes de cruz de Thor ou martelo de Thor, supondo-se que sua forma indica a ação rodopiante de seus relâmpagos. E as 4 cartas do tarô, que são os ases, né? Então, o as de paus, que significa raiz dos poderes do fogo, o ás de copas, que significa raiz dos poderes da água, o ás de espada, que significa raiz dos poderes do ar, e o ás de ouros, que significa raiz dos poderes da terra. Seja, quando essas cartas elas aparecem, significa o seguinte, que nela se inicia algo que ainda não conhecemos e onde está a semente daquilo que depois vai ficar explícito. Ou seja, Keta, ela representa a essência divina do ser humano. Assim, todos os ases são expressão da essência. Ou seja, quando aparece uma carta, por exemplo, o Ás de Paus, significa o quê? Que essa energia inicial ela já está ali, de alguma forma, meio que inconsciente no ser humano. Mas ele não sabe disso, né? Tanto é que é inconsciente. E aí ele precisa compreender essa energia para que ele direcione ela para o fim determinado, né? Porque ela é uma energia inicialmente indeterminada. Bom, pessoal, eu achei aqui um trecho do livro que eu achei bastante importante e que traz uma noção de como é essa manifestação através da árvore da vida, ou seja, a evolução, né, através dessas emanações. E aí o livro fala o seguinte: a Cabala, ela não concebe Deus como um artífice que cria o universo etapa por etapa, mas pensa em diferentes fases de manifestação, evoluindo uma das outras, como se cada sefirá fosse um lago que, uma vez cheio, transbordasse no lago inferior. Então, cada sefirá, ela contém a potencialidade de tudo aquilo que a segue na escala de manifestação descendente. Por exemplo, Keter
ela contém todas as outras Sefirot, que são em número de 9. Rockman, a segunda Sefirah, por exemplo, contém as potencialidades de todas as 8 Sefirotes sucessoras. Mas, em cada Sefirah, apenas um aspecto de manifestação se acha desenvolvido. As Sefirotes subsequentes, elas permanecem em estado de latência. Bom, e aí a Joan Fortune fala sobre aqueles que conseguiram penetrar mais profundamente no invisível, comunicaram-nos descrições simbólicas por meio dos quais podemos virar nossas mentes na direção do absoluto. E ainda que não possamos alcançá-lo, pelo menos temos uma noção, um vislumbre do que seria exatamente o absoluto, né? E aí ela fala da existência negativa como luz, o Ain Sof Au, a luz ilimitada. Outros, por exemplo, falam da primeira manifestação como um som. Por exemplo, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. Certa vez, um homem, um adepto, disse a ela o seguinte: se quer saber o que é Deus, posso dizê-lo numa única palavra: Deus é pressão. E aí, imediatamente, ela fala que surgiu, brotou da mente dela uma imagem seguida de uma compreensão. E aí ela pôde conceber a corrente da vida fluindo por todos os canais de existência. E aí ela pôde ter uma compreensão genuína da natureza de Deus que tinha sido comunicada a ela. Pessoal, pelo fato da esfera de Keter ela se encontrar numa região muito abstrata, eu diria altamente abstrata, a mente não pode senão utilizar de símbolos, ou seja, trata-se de um mundo arquetípico. E esses símbolos, eles têm o poder de comunicar compreensões às mentes que sabem como utilizá-los. Então, esses símbolos, eles são como se fossem sementes de pensamento, de onde brotam o entendimento. Bom, pessoal, era isso. Esse era o resumo, né, dessa esfera de Keter. Eu acho que ela vai ficar mais compreendida depois que eu lançar o vídeo sobre Rockman e Binar. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.